Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta segunda-feira, dia 11 de novembro. Ibovespa terminou o pregão com alta de 0,72%, depois de bater na região de suporte na sexta-feira. Vem esboçando aqui uma reação ainda, no meu entender, mais fraca, mas dentro da possibilidade de ter um repique de alta dos últimos 4 dias de queda. Já teve aí um primeiro dia de repique, mantendo seu viés aí de baixa no curto prazo, enquanto não voltar aí principalmente para a região para cima dos 54.500 e melhor ainda para cima dos 55 mil pontos. Ainda manteria um pouco mais um viés de baixa o índice Bovespa. PETR4 foi bem no pregão, alta de 2,29%, abrindo até uma possibilidade de uma entrada a partir do próximo pregão na superação dos 20,09 em 20,10, com stop em R$ 19,49. Seria uma operação aí de praticamente 3,03%, 3% arredondando. O objetivo ficaria um pouco acima, replicando esse risco aqui acima no preço de compra em torno de 20,10, o objetivo ficaria na faixa dos 20,71, acima dos R$ 20,63. Ainda assim, no médio prazo, o ativo mantém uma perspectiva um pouco mais de subida em busca da região ali dos R$ 20,82. O Vale 5 também proporcionou um pregão bom, alta de 1,19%. A ação deu um sinal de enfraquecimento da sua tendência de alta, possibilidade de reversão, mas enfim gerou uma recuperação em cima de um nível de antiga resistência, agora funcionando como suporte. Abre-se a chance de uma entrada, assim como a PETR3, na superação da máxima do pregão de hoje, em 33,38, com stop em 32,70, logo abaixo aqui dessa mínima. Risco de 2,04%, objetivo em 34,06, objetivo inicial dessa operação. Um risco um pouco maior devido já ter um movimento aqui no semanal, já teria um prazo ali já interessante para uma nova movimentação aqui para baixo, logo não daria para se esperar tanto desse movimento de subida, mas enfim, o stop um pouco mais curto pode sim vir aqui a chegar nessa região de objetivo na faixa dos R$ 34,06. Só não teria uma perspectiva tão favorável para buscar novamente os 34,63. ELET6, partindo aí para um ativo que está em tendência de baixa, um movimento forte de baixa, de médio prazo é de alta, perdendo um pouco de força, mas o fato é que gerou um movimento mais esticado, montou aqui um martelo em cima dessa região aqui de antiga resistência, agora funcionando como suporte, possibilitando uma chance de repique de alta. Então, se fosse para buscar uma operação contra a tendência, a LET6 seria uma operação até interessante, sabendo-se do risco, de uma exposição maior ao risco, uma taxa de acerto um pouco mais baixa, mas essa seria uma situação um pouco mais interessante, superação dos 10,45, 10,46, com stop em 10,20, abaixo dos 10,21, risco em torno de 2,49% e o objetivo inicial ficando em 10,72. MYPK3, que também tem aqui uma tendência mais para indefinida, de baixa para indefinida, ou seja, a chance de gerar aqui um fundo no mesmo nível dos fundos anteriores. Quando eu falo mais para indefinida, porque considerando isso aqui, todo esse movimento, a ação continua travada nessa região, mesmo com topo descendente. Então é um local onde é um suporte importante que poderia proporcionar, dentro de uma tendência indefinida, uma compra da ação na superação da máxima de hoje, 27,54, ou seja, 27,55, com stop em 27,11, risco de 1,6%. E com isso, o objetivo inicial ficaria na faixa dos 27,99, antes mesmo da zona de resistência desse topo, que vai de 28,33 a 28,66. TBLE3, olhando ainda para os ativos que têm uma tendência de alta, assim como a Vale, no gráfico diário, apesar do movimento forte de baixa que tornou essa tendência um pouco mais fraca, seria também uma das alternativas de entrada, ainda mantendo a questão dos fundos ascendentes, uma compra aqui nessa superação de máxima com stop abaixo dessa mínima. Quando eu falo que ela enfraqueceu a tendência, porque depois que o ativo gera um movimento forte desse, o ideal é que o ativo nem volte para baixo do topo anterior, mantendo uma tendência um pouco mais forte. Mas levando em consideração já uma quantidade boa de semanas ali subindo, abre sim a chance dessa tendência ter enfraquecido para uma possível reversão da mesma ou anular essa tendência, passar a ser uma tendência indefinida. Por este motivo, não daria para esperar ter uma perspectiva tão forte aqui de subida, por exemplo, para voltar aos R$40, pelo menos na minha avaliação, neste momento não enxergo desta forma. Logo, como uma operação com stop que seria mais curto, poderia
gerar essa compra com objetivo também mais curto aqui, abaixo até dos R$ 39,00. Os em 5, a possibilidade de entrada a favor da tendência de alta de curto prazo, o gráfico diário e também de médio prazo do gráfico semanal, seria mesmo mais pelo gráfico 60 minutos. A ação teve um movimento aqui forte, deu uma pequena parada, o rompimento da máxima da sexta-feira poderia proporcionar uma compra com stop na mínima, logo abaixo de 1 centavo da mínima do pregão desta segunda-feira. Enfim, uma operação bem mais curta, mais ou menos aqui em torno de 2,1%, tentando pegar esses 2,1% ainda para cima, ainda uma movimentação, uma força aí de subida da ação rumo aqui a essa região de 12,80 a R$ 13,00, ponto mais relevante aqui de resistência para a ação, e o topo mais alto ficando lá em 13,64 gráfico semanal. Para a gente fechar, a HGTX3. A HGTX3 é uma alternativa que eu vejo de venda, o ativo está em tendência de baixa. Na semana passada teve 3 pregões ruins, onde levou a ação para baixo de um nível de suporte, abrindo-se a chance de continuar o movimento de queda em busca desse próximo nível de suporte na faixa dos 29,57. E aí a possibilidade de venda seria na perda desses R$ 30,40, em 30,39, com stop aqui logo acima da máxima de hoje, que seria o stop ali posicionado em 31,16, risco de 2,53%. E objetivo ficando em 29,62, um pouquinho acima desse suporte de 29,57. Então seria uma possibilidade de venda para o próximo pregão. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos, obrigado por sua atenção e acesso diário ao site daltonvieira.com. Até mais.